Olá, eu sou o professor Edivan, professor do Instituto Federal do Maranhão, campus Santo Inês. Estou aqui para apresentar mais uma videoaula do projeto Estudar Junto. E nessa videoaula nós estudaremos área e perímetro de figuras planas. O conteúdo que nós estudaremos nesta aula é área e perímetro. Estudaremos a área e perímetro do retângulo, do quadrado e do paralelogramo. As demais figuras planas nós estudaremos nas aulas seguintes. Área e perímetro das figuras planas. Primeiramente a área. O que vem ser a área? Áreas de figuras planas são medidas da superfície de figuras da geometria plana. As figuras planas são figuras geométricas que são dispostas nos planos. Dessa forma, são figuras bidimensionais, ou seja, são figuras que possuem apenas duas dimensões. E calcular a área dessas figuras significa calcular a medida da superfície dessas figuras, ou tanto que estas figuras ocupem um determinado espaço. O perímetro de uma figura plana é a soma das medidas dos seus lados. Então, para nós calcularmos o perímetro, nós vamos somar as medidas dos lados da figura. Ou de outra forma, o perímetro vem ser o contorno de toda a figura, o comprimento do contorno de toda a figura. Então, a primeira figura que nós temos um retângulo. O retângulo é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos. Aqui nós temos a base do retângulo B e a altura H. Para calcularmos essa área preenchida pela cor cinza, basta nós multiplicarmos a base vezes a altura. Então, a área do retângulo vai ser base vezes a altura. O perímetro do retângulo, o perímetro P maiúsculo, para não confundir com o perímetro, que nós utilizamos o P minúsculo. O perímetro do retângulo vai ser a soma da medida dos seus lados. Então, esse lado aqui mede B, então vai ser B mais o outro mede H, mais esse outro aqui que mede B, mais o outro que mede H também. Então, o perímetro vai ser B mais H mais B mais H. Perceba que nós temos duas vezes B mais H. Então, o perímetro dessa figura nós podemos escrever como 2 vezes B mais H. O quadrado é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos, assim como um retângulo, ou seja, ele é um retângulo, mas ele possui os 4 lados de mesma medida, ou seja, os 4 lados iguais. Para calcularmos a área do quadrado, basta nós utilizarmos a fórmula da área do retângulo, que é base vezes a altura. Então, essa área preenchida aqui vai ser a base, que tem a mesma medida L, então vai ser L vezes L, a área do quadrado vai ser L vezes L dá L ao quadrado. Então, a área do quadrado é o lado ao quadrado, L ao quadrado. O perímetro. Como tem 4 lados, e esses 4 lados têm a mesma medida, basta eu pegar e multiplicar por 4. Então, 4 vezes a medida do lado. Então, o perímetro do quadrado é 4 vezes a medida do lado. E aqui nós temos o paralelogramo. Paralelogramo ABCD. A medida do lado BC é B, que vai ser a mesma medida do lado AD. A medida do lado DC é A, que vai ser a mesma medida do lado AB. E aqui foi traçada a altura H. Nessa outra imagem, nós temos novamente a representação do paralelogramo ABCD e foi projetado o vértice A para o lado BC até um determinado ponto P. E percebam que ao fazer essa projeção, nós obtivemos um triângulo ABP, um triângulo ABP. E do outro lado, no vértice D do paralelogramo, foi projetado também, no mesmo sentido para o lado BC, foi feito uma extensão do lado BC, ou seja, foi aumentado o comprimento do lado BC, estendido até um determinado ponto Q, e a projeção de D até Q formou também com o lado do paralelogramo um outro triângulo, o triângulo DCQ. E nós vamos perceber que esses dois triângulos que foram formados, eles possuem a mesma medida, ou seja, eles são congruentes, porque a altura do paralelogramo, que é a altura H, é a altura do lado desse triângulo aqui DQ. E essa medida H é a mesma medida de AP, que também é a altura do paralelogramo, nesse triângulo ABC.
P, né? Então, a medida desse lado AP é a mesma, é igual à medida do lado DQ do triângulo, dos dois triângulos, no triângulo ABP e no triângulo DCQ. O outro lado que é igual é esse lado AB, que é o lado do paralelogramo, é igual a esse outro lado DC, né, que também é um lado do paralelogramo. Então percebo que esses dois lados dos triângulos eles são iguais, eles têm a mesma medida. E esse ângulo aqui no vértice A, ele é igual a esse ângulo aqui no vértice D. Ou seja, esses dois ângulos são iguais. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são congruentes, logo eles têm as mesmas medidas. Então, a área do triângulo ABP vai ser igual à área do triângulo DCQ. Então, se eu calcular a área desse paralelogramo ABCQ, a área dele vai ser igual à área do retângulo ABQD. Então, a área do retângulo vai ser igual à área do paralelogramo. Então, para mim calcular a área do paralelogramo, basta utilizar a fórmula para calcular a área do retângulo. Encontrando a área desse retângulo, encontra a área desse paralelogramo. Então, para isso, basta pegar a fórmula do retângulo, que é base vezes altura. Então, a área do paralelogramo vai ser semelhante à área do retângulo, base vezes altura. O perímetro. O perímetro é somando as medidas do lado. Aqui eu tenho B, aqui eu tenho A. Então, somando A mais B, no outro lado também A, e o outro também é B. Então, A mais B mais A mais B, eu tenho a medida do perímetro, ou contorno da figura. Percebo que eu tenho A mais B aqui e A mais B aqui, então eu posso escrever de outra forma o perímetro como 2 vezes A mais B. Então, continuando. Primeira questão. Enem 2013. Para o reflorestamento de uma área, deve cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. Então aqui nós temos o terreno, né, e o contorno do terreno que será cercado pela tela, com exceção desse outro aqui, esse outro lado que está margeado pelo rio. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é... Vamos lá. Aqui o terreno, né? Primeiro eu tenho que determinar o comprimento desse contorno, o comprimento do que vai ser cercado pela tela. Então, para isso, basta eu somar essas medidas aqui. Então, somando essas medidas, nós vamos ter 190 mais 81 mais 81. Então, o comprimento vai dar 352 metros. 190 mais 81 mais 81, 352 metros. Então, o comprimento do contorno vai ser 352 metros. O comprimento da tela, que tem um rolo, foi dado na questão, é 48 metros. Né? Então, o comprimento da tela é 48 metros. Para saber quantos rolos vai ser preciso, basta pegar o comprimento do contorno terreno que vai ser cercado e dividir por 48 metros de tela que tem em cada rolo. Então, fazendo essa divisão, eu tenho 352 dividido por 48. Então, a quantidade de rolo vai ser 352 dividido por 48. Fazendo essa divisão, a quantidade de rolo vai ser 7,33. Ou seja, um pouco mais de 7 rolos. Porém, como tem que ser uma quantidade inteira, né, a alternativa que corresponde à resposta correta, a quantidade mínima de rolo, vai ser 8 metros. Não pode ser 7, porque 7 não daria de cercar, então depois do 7, a menor quantidade de rolos necessária seriam 8 rolos. Enem 2010. O jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação de seu caderno de classificado. Então aqui é a divulgação, né, nessa página. Para que a propaganda seja fidedigna à porcentagem da área que aparece na divulgação, a medida do lado do retângulo, que representa os 4%, deve ser aproximadamente. Então vamos determinar a medida x do lado do retângulo, né, que corresponde aos 4%, ou seja, essa medida aqui, que
corresponde aos 4% da página do jornal, da propaganda melhor. Área do retângulo da página. Calcular a área do retângulo da página, basta pegarmos a base e multiplicar pela altura. Então, base vezes altura. A área 1 igual a base 1 vezes a altura 1. Essa área do retângulo da página vai ser 260 por 400, a base 260, a altura 400. Multiplicando vai dar 104.000 milímetros ao quadrado, né? Essa é a área do retângulo da página. Área correspondente aos 4%, ou seja, não vamos calcular a área desse retângulo, corresponde a 4% da área do retângulo da página. Então, 4% de 104.000. Então, a área 2 vai ser 4% de 104.000. Então, 4% é 4 sobre 100 vezes 104.000. Eu posso cancelar esse zero aqui, esses outros zero aqui embaixo do 100. Eu vou ter 4 vezes 1040. Então, 4 vezes 1040 vai dar 4.160 milímetros ao quadrado. O valor da medida x. Então, eu vou utilizar a forma da área do retângulo, porque aqui é um retângulo, né? A área 2 vai ser igual a base 2 vezes a altura 2, que é a do retângulo menor. Então, a área 2 vai ser a base 2, 26 milímetros, então 26, vezes x. A área 2 nós já encontramos que é 4.160. Então, substituindo 4.160 é igual a 26 vezes x. 26 está multiplicando, passa dividindo. 4.160 dividido por 26 é igual a x. Então, x é igual a 160 milímetros. Então, a nossa resposta é a letra D. Enem 2011. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo 180 metros de tela para cercar a praça. A Prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Então aqui nós temos os terrenos, 1, 2, 5 terrenos com as suas respectivas medidas. Para optar pelo terreno de maior área que atenda às restrições impostas pela Prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno. Então vamos aqui. Primeiro, nós vamos ter que verificar qual terreno atende à primeira restrição, que é o tamanho da tela. No caso, o tamanho da tela é 180 metros. Então nós temos que calcular o contorno do terreno que será cercado por essa tela, ou seja, temos que calcular o perímetro. Então, para o perímetro do primeiro terreno, vai ser 2 vezes 55 mais 45, que são os lados. 55 mais 45 dá 100, 2 vezes 100 dá 200. Então, não atende essa restrição. O segundo, 2 vezes, ele é 55 por 55, então dá 2 vezes 55 mais 55. 55 mais 55 dá 110. 2 vezes 110, 220. Também não atende. O terreno 3, medida 60 por 30. Então, o perímetro vai ser 2 vezes 60 mais 30, 60 mais 30 dá 90, 2 vezes 90 dá 180. Ele atende essa restrição. Então, o primeiro que atende é o terreno 3. Terreno 3, vamos deixar ele destacado. Próximo terreno, terreno 4, medida 70 por 20. 70 mais 20 dá 90, 2 vezes 90, 180. Também o terreno 4 atende essa primeira restrição. Terreno 5, 95 por 85. 95 mais 85 dá 180, 2 vezes 180, 360. Terreno 5 não atende essa condição. Então, nós devemos verificar agora qual dos dois terrenos, se é o terreno 3 ou o terreno 4, tem a maior área. Calculando a área do terreno 3, ele é 60 por 30, então como é um retângulo, é 60 vezes 30, dá 1.800 metros ao quadrado. Agora, calculando a área do terreno 4, 70 por 20, 70 vezes 20, dá 1.400 metros ao quadrado. Então, o terreno que possui a maior área é o terreno 3, porque possui 1.800 metros quadrados. Então, a alternativa que os moradores devem escolher é o terreno 3.
Na nossa questão, a alternativa correta é a letra C. Enem 2013. Uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lados de medida igual a y centímetro. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades e na caixa é especificada a área máxima S, que pode ser coberta pela N placas. Devido a uma demanda no mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. A quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa será igual a... Então vamos lá. A primeira placa, na quadrada, ela tinha medida do lado Y. E elas cobriam uma área S, tá? Ou seja, N vezes a área de cada placa cobria uma área S, né, de determinado local. Ou seja, a área coberta seria S. Então, N, que é a quantidade de placas, vezes, né, a área dessas placas. Então, essa área S ocupada, ela é igual a N vezes a quantidade de placas, né, de lado Y. Né, a quantidade de placas, que no caso vai ser N vezes a área dessas placas. A empresa aumentou o tamanho dela, ou seja, o tamanho da nova placa é 3 vezes a da anterior, então 3 vezes Y, mas continuava, né, preenchendo a mesma área S. Então, S vai ser igual, agora X, que é a quantidade de placas, né, dessa nova placa, vezes a área ocupada por cada uma dessas placas. No caso é 3 vezes y ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, y ao quadrado dá y ao quadrado. Então a quantidade de placas, ou a área coberta, vai ser x vezes 9y ao quadrado. Então essa área coberta por essa nova placa, essa área máxima, também vai ser a mesma área máxima que era coberta pelas placas anteriores. Então essas duas áreas são iguais. Então, igualando essas duas expressões, x vezes 9y ao quadrado é igual a n vezes y ao quadrado. O 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a n vezes y ao quadrado dividido por 9y ao quadrado. Eu tenho y ao quadrado em cima, cancelo com o de baixo. Então, vai ficar n sobre 9. Então, a quantidade de placas x vai ser igual a n sobre 9, que era a quantidade de placas anterior dividido por 9. Então, a nossa resposta é a letra A. Quinta questão. Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento X no comprimento e Y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é 5 menos x vezes 3 menos y. Tá? Então aqui é a representação do forro de tecido. Então eu tinha a medida 5, media 5 por 3. Nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por... Então vamos lá. Então, novamente aqui o forro. A área que vai ser perdida, né, do forro são essas áreas aqui de amarelo, né? A área desse retângulo aqui, eu chamei área 1, desse outro retângulo aqui, que no caso é a área 2, e desse outro retângulo aqui, que é a área 3. Então basta somar essas áreas que nós saberemos qual foi a área perdida pelo forro. Então somando a área perdida pelo forro vai ser igual a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Então, calculando a área 1, a base, né, que é esse tamanho aqui, vai ser 5 menos esse pedaço aqui que é o x. Então, 5 menos x vezes a altura que é y. Mais, agora a área 2, base x, altura y, x vezes y. Mais a área 3, base x, a altura vai ser 3 menos esse outro pedaço aqui que é y. Então, 3 menos y.
Aplicando a propriedade distributiva, x vezes, ou 5 vezes y dá 5y, menos x vezes y dá menos xy, aqui xy vou repetir, mais x vezes 3, 3x, e x vezes menos y dá menos xy. Como aqui eu tenho menos xy e mais xy, eu posso cancelar, porque eles são opostos simétricos, eles vão se anular. Então, a área perdida pelo forro vai ficar 5y mais 3x menos 5y. A nossa alternativa é a letra E. O FAM 2015. O piso de uma sala possui a forma de um paralelogramo, como na figura a seguir. Então, aqui nós temos o paralelogramo, medida, um lado mede 10, outro mede 20, e temos um ângulo aqui de 45. A área desse piso em metros quadrados mede. Considere a raiz de 2 igual a 1,41. Então, para nós calcularmos a área do paralelogramo, nós precisamos da base e da altura. A base nós temos que é 20, falta encontrar a altura para podermos determinar a área desse paralelogramo. Então, a altura, né, H, essa altura H, né, que nós precisamos encontrar. Observa, quando eu tracei aqui a altura, eu formei um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 45. E aqui nós observamos, eu tenho o lado oposto, aí sendo 45, ou seja, cateto oposto, e tenho aqui a hipotenusa desse triângulo. Então, eu vou utilizar as razões trigonométricas. No caso, a razão que eu utilizo o lado oposto, o cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno. Então, eu vou calcular o seno de 45, que é igual ao cateto oposto H sobre a hipotenusa 10. O seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então, a raiz de 2 sobre 2 é igual a H sobre 10. Fazendo o produto meio pelos extremos, 2 vezes H e a raiz de 2 vezes 10. 2 vezes H dá 2H, raiz de 2 vezes 10 dá 10 raiz de 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 10 raiz de 2 dividido por 2, 10 dividido por 2 dá 5, então H é igual a 5 raiz de 2. Substituindo a raiz de 2 pelo valor dado na questão, que é 1,41, então H vai ser 5 vezes 1,41. Dessa forma, 5 vezes 1,41 dá 7,05 metros. Então, essa é a altura. Como encontramos a altura, agora nós encontraremos a área. Então, calculando a área, é base vezes altura. Então, a base é 20 vezes a altura que nós encontramos, 7,05. Então, 20 vezes 7,05 vai me dar 141 metros ao quadrado. Então, a área é 141 metros ao quadrado. A alternativa correta é a letra D. Então, muito obrigado e até a próxima aula.